Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares. Ele fala sobre a família. O texto se chama A Família, a Lei da Consequência. E ele nos diz: nada mais comum nesse mundo que encontrar-se no seio de cada família pessoas de gostos e tendências completamente diferentes, antagônicas até. À primeira vista, isso pode parecer estranho e inexplicável, porquanto a consanguinidade, o mesmo tipo de educação e os interesses comuns deveriam determinar exatamente o oposto. É verdade, né? A gente vê dentro de todas as famílias pessoas ali que são completamente diferentes. Estudaram nas mesmas escolas, o mesmo tipo de educação ali dos pais, e no entanto são pessoas tão diferentes, né? Às vezes um é muito expansivo, mais calmo, o outro é mais retraído, enfim, mundos às vezes totalmente diferentes. E ele diz aqui: acontece, porém, que cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo, ou melhor, traz ao nascer uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências que lhe constituem um caráter, um modo de ser todo especial. Não basta a convivência de alguns anos sob o mesmo teto para que tais diferenças sejam anuladas. Então é muito interessante essa expressão em que ele diz que cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo, né? Ou seja, nós viemos através dos nossos pais, mas nós não somos ali criados pelos nossos pais. Khalil Gibran, que é um filósofo, um escritor, ele diz: vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Então, todos nós, como fala aqui, nós somos espiritualmente filhos de nós mesmos, ou seja, o que nós somos nesse exato momento é o fruto de tudo que nós vivemos, pensamos, realizamos, desde o dia em que nós fomos criados ali por Deus. Então, cada um tem uma bagagem muito peculiar, muito específica, e ele diz que não basta ali alguns anos aqui na Terra, alguns anos de convivência, para que essas diferenças sejam anuladas. Então, quando temos uma criança ali, ela tem ali toda a bagagem de tudo que ela fez em tantas e tantas existências passadas, em tantas e tantas experiências ali do passado. Por isso é que na Terra, no planeta Terra, a infância ela é longa, né? Porque justamente nesse período de infância, que trazemos ali as nossas tendências também difíceis, que os pais têm as condições ali para influenciar ali para o bem, né? Para renovar ali naquele espírito algumas atitudes, ajudar, né? Ajudar aí, trazendo boas influências, procurando ali uma boa formação moral acima de qualquer coisa, para que esse espírito que já traz ali uma bagagem tão extensa do passado, ele possa gradativamente substituir aquelas que não são boas, né? Aquelas que são prejudiciais ali ao seu crescimento. Então os pais têm um papel extremamente importante, não só da sobrevivência ali dos filhos, mas acima de tudo das boas influências, do direcionamento, do exemplo, né? Para que esses filhos absorvam outras influências, outros conhecimentos, outros ensinamentos. Ele continua dizendo: não raro manifestam-se também entre irmãos ou entre pais e filhos antipatias tão profundas que só mesmo a preexistência da alma é capaz de explicar. E como acontece, né? Antipatias ali profundas entre irmãos, entre pais e filhos, e que aquela raiva, aquele desconforto, aquela irritabilidade que nós às vezes nem sabemos de onde vem, como explicar, por que um ali não nos incomoda e o outro com uma palavra ali, uma simples palavra, já nos irrita tanto. Então, por que essas ligações tão difíceis que acontecem muitas vezes dentro do próprio núcleo familiar? E ele continua e fala que só a preexistência das almas, só o passado,
Só essas relações anteriores podem explicar o porquê, às vezes, de tantas afinidades, de tanto amor ali que existe entre as criaturas, mas também só o passado pode explicar por que tanta antipatia, né? Às vezes até ódio que há aí entre pessoas que moram sob o mesmo teto. Talvez nos digam, mas não será mais razoável, então, que os renascimentos obedecessem ao princípio da afinidade, para que houvesse mais compreensão, mais paz e mais alegria nos lares? Ou seja, não seria mais interessante se renascêssemos somente com pessoas que nos damos bem, somente com pessoas que temos afinidades, que temos esses elos de simpatia, de gratidão? Ele responde: sem dúvida. É assim que se formam e se sustentam os grupos familiares nos mundos mais adiantados que o nosso. Vejam, isso é o que acontece dessa união de almas afins, somente de almas afins, mas nos mundos mais adiantados. A humanidade terrestre, entretanto, precisa se despojar primeiro das suas inúmeras fraquezas e imperfeições para fazer jus, para conquistar essa felicidade. No estado atual da nossa evolução, somos colocados em contato com aqueles que possam contribuir para o desenvolvimento das virtudes que nos faltam, como a benevolência, a resignação, a humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia, a caridade, etc. E é precisamente no Instituto da Família que se nos apresentam as melhores condições para isso. Ou seja, é um desejo muito natural de todos nós que possamos conviver ali com quem temos muita afinidade, mas ele diz que é isso que acontece nos mundos mais elevados e que para chegar a essa condição nós temos que passar por esses caminhos, da benevolência, da resignação, da humildade, da perseverança. Aprendemos a perdoar, a obedecer, a tolerar, a renúncia, a caridade. E exatamente dentro da família em que há grande oficina, que esses exercícios são constantes, eles são diários. Então, quando tivermos conquistado essa paciência, essa resignação, esse espírito de fraternidade, aí sim nós estaremos preparados, aptos a conviver aí nessas regiões onde há sim grupos que se unem pela fraternidade, pela afinidade. Mas todos nós, sem exceção, trazemos ali as nossas qualidades, as nossas conquistas, mas sem dúvida trazemos ainda as nossas dificuldades, A dificuldade ali da convivência, a convidade de ouvir o outro, de respeitar o outro, de nos doarmos pelo outro, ainda que estejamos ali pensando que temos sempre a razão, ou mesmo quando temos certeza em alguma situação que ali temos a razão, mas quantas vezes a vida nos convida ali a dar um passo atrás, a compreender ali melhor quem é o outro, qual é a sua história de vida, quais são ali às vezes os dramas, os traumas que cada um traz, e tendo esse olhar, fica um pouco mais fácil ali cultivarmos um pouco da compaixão, da paciência, entendendo que cada um traz as suas qualidades, mas que cada um, assim como nós, trazemos também as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Outros sim, em nossas vidas anteriores, todos havemos cometido deslizes, praticado injustiças, perpetrado traições, usurpado direitos e laqueado a boa-fé alheia, agravando, ferindo ou prejudicando seriamente nossos semelhantes, ligando-nos a eles pelos laços de ódio. Então, o nosso passado não foi dos mais tranquilos, não foi dos melhores. Então, é muito natural que a vida agora nos coloque ali no convívio de pessoas que temos afinidades, afeto, mas também que nos coloque ali em situações em que temos dificuldades, porque não sabemos se essas pessoas que hoje nos incomodam, nós ali enganamos, fomos injustos, ferimos, como ele diz aqui.
Então a vida nos coloca junto, justamente para que haja então essa reconciliação, essa reaproximação. Ora, ele continua dizendo, a providência divina exige a harmonização daqueles que se hajam tornado inimigos, e pela lei de consequência, eles são reaproximados tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de que em novas relações possam transformar a aversão em amizade, pois o propósito de Deus é que todos nos amemos mutuamente, formando uma só e grande família, a fraternidade universal. Se dentro da nossa própria casa há alguém que se erige, que se apresenta como desafeto, o que nos cumpre fazer é conquistá-lo com nosso carinho, ou quando esteja acima das nossas forças, suportá-lo pacientemente. O acaso não existe, e se o destino nos colocou lado a lado, é quase certo tratar-se de um credor do passado com o qual temos contas a ajustar. Então ele deixa claro que se alguém se apresenta ali como um desafeto, como uma pessoa de difícil convívio, o nosso dever é de tentar essa reconquista, essa reaproximação. E quando isso estiver acima das nossas forças, ele fala que possamos suportar pacientemente, ou seja, que possamos respeitar aqueles que estão ao nosso lado. Então, às vezes essa dificuldade é tão intensa que esse afeto ele fica difícil, mas se nós conseguirmos ali respeitar, suportar, talvez seja um caminho para que um dia essa dificuldade inicial tão grande se torne ali um afeto, uma pessoa querida ali ao nosso coração. Procedendo dessa maneira, estaremos fazendo a nossa parte. Isso é tão importante, porque falamos, mas a outra parte não faz a parte dela, né? O outro lado não faz a sua parte. Eu luto sozinho, né? Nos colocamos até como vítimas em algumas situações. Mas ele fala, nós temos que fazer aquilo que nos cabe. Se o outro é receptivo, se o outro não faz, isso é uma questão da consciência de cada um. Então ele diz, procedendo dessa maneira, estaremos fazendo a nossa parte, adquirindo méritos para uniões mais felizes no futuro. Caso, porém, mantenhamos aceso o fogo da discórdia, revidando os ultrajes e as demonstrações de malquerência, estaremos simplesmente acumulando dívidas, cujo resgate depois será ainda mais penoso que o sacrifício que nos seria preciso realizar agora. Então lembremos as palavras do Cristo quando diz, reconcilia-te com teu adversário enquanto ele está próximo. Né? Não deixemos ali para amanhã, não deixemos para as vidas futuras e peçamos a Deus que nessa caminhada nos dê ali a lucidez, nos dê a paciência, compreendendo como ele diz que Deus não nos reúne sem um motivo justo, né? Que quantas vezes atrás de uma dificuldade, de uma mágoa, há ali um amor, um afeto que foi frustrado, que foi traído. Então, quantas vezes atrás da nossa raiva, do nosso ódio, há ali no fundo, um amor que foi em algum momento sufocado por uma decepção. Então, peçamos a Deus por nós, peçamos a Deus pelos que convivem conosco, para que essas reconciliações, essas reaproximações, elas possam acontecer ainda nessa existência. Para que quando partirmos aqui da terra, possamos ter deixado ali afeições. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Saudações a todos. Vamos começar vendo alguns pontos do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, elaborado por Sueli Calda Schugger. Na dedicatória, ela coloca num dos trechos: às crianças e aos jovens que no presente preparam o mundo de regeneração do futuro, que esse seja saudável e feliz, porque, abre aspas para Allan Kardec, o Espiritismo torna felizes aqueles que o professam. E
ela inicia o seu livro com o título Criança, buscando ali uma página do livro Estesia, psicografado por Divaldo Franco, em que Rabindranath Tagore nos traz: criança, quando acaricias o teu filho, agradas a ele ou te conforta a ti? Quando teu pequeno rei chora e o repreendes, identificas a sua lágrima ou te preocupas com o teu silêncio? Quando teu filho sonha, podes imaginar o país por onde ele viaja nas asas do sono? Saberá alguém o que pensa a criança na rápida quadra infantil? As fadas dos sonhos que habitam a aldeia na felicidade, estas sabem o que se passa com as crianças. Se abrires as portas do coração para que elas te venham ensinar, o seu canto de amor te dará música para todas as melodias que deves ofertar às tuas crianças. E ela inicia o capítulo 1, quem é a criança? Quando uma criança nasce, traz consigo, além dos traços semelhantes aos de seus pais e de outros membros da família, possíveis deficiências ou aptidões, as particularidades inerentes à sua personalidade e um projeto de vida que ela própria irá concretizar de acordo com seus pendores e potencialidades, no contexto social a que será levada a viver. Muito importante aqui essa colocação, né? Que a criança, ela traz ali as particularidades da sua própria personalidade como espírito reencarnante, né? E ela traz ali um projeto de vida. E um dos temas que nós iremos retomar em algum momento, ali dentro daquele quadro psicológico, né, nos entendendo dentro da psicologia, que estávamos vendo nos últimos áudios, fala-se muito na individuação, que é justamente esse projeto, né, de irmos criando, emancipando a nossa individualidade, porque somos seres únicos, individuais. Cada um de nós é uma individualidade. Então, nesses estudos, nós vamos entender o que seja vivermos em família, gratos à família, juntamente com a família, mas individualmente levando, traçando o nosso caminho. Porque é um caminho individual, embora feito de forma coletiva, juntos, mas cada um traça o seu caminho. E esse processo de libertação, de individuação, não permitindo que determinadas amarras apertadas na infância, por exemplo, da família, e que muitas vezes perduram essas amarras e o ser não consegue libertar-se para alçar voos mais altos, como é desejado, é preciso então que se entenda por que isso se dá. E ela está trazendo aqui justamente essa colocação, que é um dos focos aí a serem analisados, que é esse projeto de vida de cada um. Mas vamos continuar. Todo esse conjunto a diferencia dos demais seres humanos. Ela chega ao mundo através do mesmo processo de toda a raça humana, desde a concepção até o nascimento, mas será diferente. Psicólogos do desenvolvimento infantil procuram descobrir como e por que ocorrem essas diferenças, o que as determinam e orientam, bem como os processos de desenvolvimento e amadurecimento. Observando-se, por exemplo, um grupo de crianças da mesma faixa etária, não é difícil verificar entre elas diferentes níveis intelectuais,
diferentes potencialidades e personalidades que determinam todo o processo do seu desenvolvimento ao longo da vida. Essas diferenças individuais são fundamentais para os que se dedicam a estudar a criança. Muitas interrogações decorrem então. Quais as causas das diferenças individuais? Seriam hereditárias ou resultados do meio, de fatores ambientais ou de aprendizagem? O estudo do desenvolvimento da criança tem se ampliado e aprofundado bastante nos últimos tempos. No livro Mundo Maior da Criança, as autoras explicam que, abre aspas, a moderna ciência do desenvolvimento visa principalmente as mudanças comportamentais, aquilo que podemos ver. Enfatizamos aspectos da mudança que são prontamente observáveis no esforço de aplicarmos critérios científicos rigorosos a nosso estudo da criança que cresce. Fecha aspas. O crescimento físico, o progresso emocional e intelectual, o porquê do comportamento integram essa complexa pesquisa que os teóricos do desenvolvimento empreendem. Os resultados desse esforço trazem benefícios imediatos e práticos, segundo a obra citada. Isso permite avaliar-se como a criança média se comporta para aquilatar quanto uma criança se compara com a norma geral. Mas, embora os pesquisadores e estudiosos dessa importante área tentem explicar a razão das diferenças individuais, embora façam todas as comparações possíveis, invariavelmente irão esbarrar nos mesmos questionamentos. Por que isto ocorre? O que determina as diferenças da personalidade? Seriam essas diferenças um conjunto de traços herdados dos ancestrais? Nesse caso, como explicar determinadas diferenças de aptidões e de caráter que nada têm a ver com a herança genética? Como resolver ou compreender de forma plena certos bloqueios ou distúrbios psicológicos que são observados em crianças de pouca idade? Inúmeras indagações acorrem à mente. Existem mais perguntas do que respostas no campo da ciência. Eis que a doutrina espírita tem a chave do enigma humano. A criança é um espírito reencarnado. Esta é a mais revolucionária de todas as ideias no tocante à compreensão de quem é a criança. Ao elucidar esta verdade, o Espiritismo promove uma notável revolução nas deduções e métodos dos especialistas em desenvolvimento infantil. A criança não é uma tábula rasa, não é um adulto em miniatura, mas um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências decorrentes de suas encarnações anteriores. Como todos os filhos de Deus, traz em si mesma o germe da perfeição, consoante elucida Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nos seus comentários, a questão 776. Vamos abrir aspas então para a questão trazida pelos espíritos a Allan Kardec. Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, mas, como não o foi, a viver eternamente na infância. Fecha aspas. Oportuno registrar, para aprofundar nosso entendimento, a palavra do instrutor espiritual Calderaro,
no livro No Mundo Maior, ressaltando o processo evolutivo. Então, abrindo aspas para Calderaro, que é um ensinamento que encontramos no livro No Mundo Maior, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores, de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Fecha aspas. Belíssimo ensinamento, falando dessa memória que vem se desenvolvendo. É um estudo muito interessante para quem tem sede de aprofundar-se em determinados âmbitos do conhecimento, né? Nesse livro, nós vemos que a memória é um trabalho que vem sendo realizado desde lá, como vemos nesse pequeno trecho que vimos, mas é uma memória que temos até dificuldade de compreensão, mas ela já vai sendo trabalhada, né? Muito antes da humanidade, ela vem sendo trabalhada. Muito antes de estarmos no reino da humanidade, a memória é trabalhada, né? E é interessante, né? Porque nós, homens, por intuição, falamos e percebemos tantas coisas, né? Não temos ali memória de elefante, né? Então, percebemos, os dados apontam a memória que o elefante no reino animal tem de forma diferenciada, né? E é surpreendente nesse livro quando ele fala, eu me lembro, ele trata ali das células. É colocado que as nossas células têm memória. Um dia nós compreenderemos as células do nosso corpo físico como irmãs nossas trabalhando, em trabalho. É profundo demais. As células do nosso corpo físico trabalham para nós, né? Num processo divino, em que elas têm uma memória, porque as células elas desenvolvem um trabalho, cada uma está ali, está nela implantado um trabalho. Um trabalho. É muito, muito interessante. E essa doutrina se faz deslumbrante para todo aquele que deseja mergulhar mais fundo nesses conhecimentos. São livros preciosos, são aprendizados preciosos, que não bastam pinceladas em comentários rápidos e pouco profundos, até por falta de conhecimento. É preciso que cada um busque debruçar-se nesses conhecimentos, né? Mas vamos lá. Portanto, quando no instante do parto um recém-nascido dá o seu primeiro choro, isto significa que um espírito se revestiu de um corpo físico, trazendo consigo uma longa história já escrita, repleta de erros e acertos,
a prosseguir pelo tempo afora em sucessivas e imprescindíveis experiências reencarnatórias, escrevendo novos capítulos no laborioso processo evolutivo rumo à perfeição. Assim, o ser humano traz em seu íntimo as infinitas possibilidades de crescimento, de amadurecimento espiritual, que só através do tempo irão se concretizar. A essa altura, é preciso mencionar que Allan Kardec questionou os instrutores espirituais quanto à importância da encarnação em O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Mais adiante, o codificador acrescenta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Na questão 166. Sendo a criança um espírito reencarnado, traz íncito em seu inconsciente o acervo de conhecimentos e conquistas anteriores que assomam durante a vida terrena em forma de aptidões, tendências, preferências, limitações, bloqueios, traumas, que constituem todo o elenco de facilidades e dificuldades nas múltiplas áreas de sua atuação e que irão influenciar o processo do seu desenvolvimento, educação, formação de caráter para compor a sua personalidade atual. Infere-se que, a cada encarnação, o espírito, sem perder a sua individualidade, assume uma nova personalidade decorrente de suas necessidades mais prementes. Assim, está sempre vivenciando novas experiências, como, por exemplo, desenvolvendo em determinada existência uma aptidão artística, para cuja atividade encontrará facilidades, ou aprimorando uma propensão para a mecânica, para a matemática, para o exercício da medicina, da engenharia, para pesquisas científicas, etc. Como também poderá renascer em um meio onde não tenha condições de exercer determinadas tendências, embora estejam latentes em seu íntimo, como uma prova necessária por tê-las usado de forma prejudicial para si e para os outros. Em contrapartida, a fim de burilar o seu caráter no âmbito dos valores morais, passará por experiências e situações que o motivem a isso. Percebendo a importância do período infantil, Allan Kardec propôs aos benfeitores espirituais a seguinte questão: qual é para o espírito, né? Então, qual é para o espírito a utilidade de passar esse estado de infância? E a resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É a questão 383.
A infância é, pois, o período propício para que sejam introjetados no íntimo do espírito recentemente reencarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e preparem para o decurso de sua vida terrena. Fique então esse primeiro capítulo com muitas reflexões para compreendermos melhor o espírito que retorna num novo corpo para uma nova experiência. Que fiquemos em paz.